Bom, eu vou pedir que, se vocês puderem ficar mais aqui à frente pra gente estar juntinho aqui. Eu sei que não pode, né, estar muito junto, por causa do momento atual, né? Mas quem puder ficar aqui pra gente estar junto aqui, reunidas, né? Pra atrair aqui a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, que Ele venha nessa noite, nesse lugar, encher aqui a casa com o Santo Espírito dEle, amém? Com fogo. Que nosso coração seja altado, Senhor, nessa noite, amém? Ah, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui reunidos para louvar e adorar, para atrair a presença do Senhor, para alegrar o coração dEle, amém? Vou pedir que você, por gentileza, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos orar todos juntos aqui, amém? A palavra do Senhor nos avisa que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas ali no nome dEle, ali Ele se faria presente. Então eu creio que Ele já está caminhando aqui, em meio a esses corredores. Pela fé eu posso ver o Senhor caminhando nesse lugar e se alegrando e dançando conosco. Amém? Então ore, fale com Ele, aproveite esse momento para se derramar. Abra o seu coração, que o Senhor tem grandes coisas a nos dizer aqui nessa noite. Aleluia. Senhor, entramos em Sua presença, meu Pai, para Te agradecer por esse momento em que estamos aqui reunidos para Te louvar, para adorar o Teu santo nome. O Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, de podermos acessar o Santo dos Santos e nos encontrarmos contigo, Senhor. Deus, muito obrigada por ter nos escolhido. Obrigada porque eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Senhor, eu quero Te pedir nessa noite que o Senhor venha preparar o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha verdadeiramente encher esse lugar, encher a Tua casa com a Tua presença, Senhor. Senhor, esse lugar aqui é Teu. Essa casa de oração, meu Pai, é Tua. Então vem, Senhor, toma os nossos corações. Senhor, mas o intuito aqui principal nessa noite é alegrar o Teu coração, é engrandecer o Teu santo nome, é atrair a Tua presença. É isso que nós queremos, Senhor. Essa é a nossa vontade. Que o Senhor venha nos transformar, falar conosco. Estamos aqui, meu Pai, a Tua igreja está com os ouvidos abertos para Te ouvir e o coração para receber a Tua semente, a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Então, Senhor, cumpra a Sua vontade aqui. Desde já eu Te entrego cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada lar aqui representado com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua presença maravilhosa. Senhor, nos molda de acordo com a Tua vontade, o Teu querer. Que nessa noite sejamos vasos, Senhor, nas mãos do oleiro. Sejamos vasos de barros moldados por Ti, Senhor. É isso que eu Te peço, Deus. Toma a vida do pastor Vitor, que vai estar aqui ministrando a Tua palavra. Que ele venha, Senhor, a falar somente o que o Senhor quer nessa noite. É isso que eu Te peço. E crendo, eu já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte aí no seu lugar, bem forte. Aleluia, que é para Ele. Nosso melhor para Ele nessa noite, aleluia. Quantos querem adorar o Senhor nessa noite de todo o coração? Diga amém. Glória a Deus. Que possamos ter atitudes de cristãos a cada dia. Sabemos como é difícil, né? A vida do crente. A vida do crente não é fácil. Mas o Senhor está conosco a todo tempo, que Ele possa nos moldar de acordo com a Sua vontade, o Seu querer, que possamos ser testemunhos vivos do Senhor por onde passarmos, amém? Glória a Deus, que essa geração venha a ser marcada pelo nosso testemunho, pela presença de Deus em nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Te louvamos, Senhor. Amém? Assim, ó. Seja adorado. Aleluia. Chega
de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitudes que definem um cristão. Abre os meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas seus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitudes que definem um cristão. Abre os meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas seus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Avenidas do mal tentam me distrair. Centralizo, Senhor, meus olhos em ti. Aleluia! Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Aleluia! Glória a Deus, queremos receber a tua coroa, Senhor. Aleluia! Nos molda como tu queres, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos declarar que não há nada além do sangue de Jesus, amém? O sangue que nos salvou, o sangue que nos libertou, que nos tornou livres em Cristo Jesus. Hoje somos livres, hoje podemos acessar o Santo dos Santos, hoje podemos nos achegar a Ele. E isso é um grande privilégio, não há como agradecer. Senhor, não há como agradecer, Senhor. A salvação que o Senhor nos concedeu, não há como agradecer, Senhor. Sabemos o quão falhos nós somos, e ainda assim o Senhor nos amou, de tal forma que deu o seu Filho único, para que sejamos salvos, para trazer salvação a esse mundo mau. Não há palavras, Senhor, para agradecer. Aleluia. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu
chegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada
a liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ergue suas mãos aos céus. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és Deus. Tu és Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. Tu és Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, que Ele é Deus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Teu santo nome, todo ser confessará que Ele seja louvado em nosso meio, que Ele seja adorado aqui nesse lugar e em todas as nações. Todo joelho dobrará ao ouvir teu santo nome, Deus, teu santo nome, Deus. Todo ser confessará que Ele é Deus. Teu santo nome, teu santo nome. Aleluia! Ele é Deus. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte ao Senhor nessa noite. Diga glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, amados. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa que é fundamental, uma coisa que é muito importante. Estamos aqui. Quem está feliz com Jesus nessa noite aí? Diga glória a Deus. Você sabe que é muito importante nós estarmos na casa do Senhor. Quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos na igreja, é muito importante que o nosso coração esteja alegre, que o nosso coração esteja aberto, disposto a receber aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Porque quando Deus nos traz para a casa dele, Ele não traz à toa. Amém? Você não está aqui à toa, mas você veio com um propósito. Às vezes a gente pensa que a gente veio com o nosso propósito, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Então às vezes você pensa assim, eu estou aqui porque senti vontade, eu estou aqui porque um amigo me convidou, mas na verdade Deus tem um propósito dele. Só que é muito importante, é extremamente importante, que ao estarmos na casa de Deus, o nosso coração esteja disponível. Amém, amados? O que Deus ele quer de mim, o que Deus ele quer de você, o que Deus quer de cada um de nós? Não só que estejamos na casa dele, mas além de estarmos aqui, que o nosso coração esteja disponível, que a nossa mente esteja disponível a receber aquilo que ele vai falar, a entender, a compreender aquilo que ele vai ministrar ao nosso coração. E eu posso te garantir uma coisa: Deus nesta noite tem uma palavra para você. Amém, amados? Diga assim, Deus, mas está muito fraquinho, vamos lá, diga, Deus tem uma palavra para mim. Amém? Você crê nisso? Amém? Então queria pedir a você agora, pega a palavra de Deus, por favor. Pega a Bíblia. Dá uma acendida aqui, César, por favor. Pega a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo em Eclesiastes. No capítulo de número 3, nós pregamos esta palavra hoje pela manhã. Hoje pela manhã foi uma bênção, as pessoas compareceram. E nós ministramos esta palavra. E muitas pessoas, acredito eu, foram tocadas, foram impactadas por ela. E eu acredito que não será diferente agora na sua vida, amém? Eclesiastes, no capítulo de número 3. Assim que você encontrar, dá um glória a Deus bem alto, bem forte para Jesus aí. Mas vocês estão muito quietinhos, dá glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, dá glória a Deus aí, minha irmã. Se você está feliz com Jesus, então se solta, se alegra. Glorifica Ele, esse é o propósito. Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham online. Você que está sintonizado conosco, você que ligou aí agora, a paz do Senhor seja com você, amém? Pega a palavra de Deus também junto conosco. Você vai ter a oportunidade de receber aquilo que Deus ele vai nos entregar agora. Eclesiastes capítulo de número 3. A partir de agora quero pedir a você, procure não conversar, procure não se movimentar, procure não se levantar, procure não se distrair, para que você venha assimilar, receber tudo aquilo que Deus vai ministrar. Eclesiastes capítulo 3, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus está aqui. E dentro desse texto existem várias pérolas que Deus ele vai nos entregar nesta hora. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: tudo
tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Então veja o que Deus, por intermédio de um dos homens mais sábios da Bíblia, um homem que recebeu da parte de Deus a sabedoria, que foi Salomão. Olha o que a palavra, olha o que o Senhor está dizendo aqui, que para todas as coisas, para tudo na vida, existe um tempo. Por mais que as pessoas elas tentem fugir deste tempo, por mais que pelo desejo das pessoas este tempo não existisse, mas Deus ele está declarando através de Salomão, que para todas as coisas, sejam elas as mínimas, ou sejam elas coisas grandes, tudo tem o seu tempo. Vou ler mais uma vez. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diga assim comigo: eu não posso, vamos lá, com fé, diga: eu não posso fugir do tempo. Amém? Todas as coisas boas que nós esperamos da parte de Deus, todas as vitórias, todas as promessas que nós almejamos e que recebemos da parte do Senhor, elas vão passar necessariamente pelo tempo. E nós vamos entender por quê necessariamente. Você acredita que Deus vai falar com você mesmo, de verdade? Então faz uma coisa agora, você vai estender a mão aqui para frente. Estenda a mão, você vai fechar os teus olhos, você vai curvar a tua cabeça e você vai começar a orar. Comece você a fazer a tua oração, mas comece a orar pedindo a Deus assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Ó Deus, que deste altar venha sair a palavra que vai mudar a minha vida, que deste altar venha fluir a palavra que vai falar comigo, que vai mexer com o meu interior. Comece em oração a pedir isso ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa, porque nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra, ela é o combustível que nos movimenta, ela é o combustível que nos faz avançar, que nos faz conquistar. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, vem nos abastecendo agora da revelação da Tua palavra, para que não fiquemos mais parados, para que a nossa vida não fique mais estagnada, mas que por esse combustível que é a palavra, nós venhamos sair da inércia e tomar posse das Tuas promessas. Fala conosco, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, mas prepara também a nossa mente, para que venhamos entender, compreender, assimilar, colocar em prática a Tua palavra e viver a Tua boa vontade. Para a glória, honra e louvor do Teu nome, ministra-nos nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dizer glória a Deus, graças a Deus? Você pode dar para Jesus a tua melhor salva de palmas? Isso! Aleluia, vamos aplaudir, porque esse culto não é para nós, este culto é para Deus. Diga glória, glória, glória a Deus, receba a nossa adoração. Aleluias, amém? Por favor, toma o teu assento. A partir de agora, como a gente costuma sempre pedir, procure não conversar, procure não se movimentar. Eu quero total atenção, quero a sua total atenção nesta noite. Olhe para cá, preste atenção. Eu quero começar essa mensagem de hoje trazendo para você algo que eu costumo chamar de pérola espiritual, para que você guarde para o resto da tua vida. Pastor, o que é uma pérola espiritual? É uma preciosidade, é uma revelação que de Deus, da parte de Deus para as nossas vidas, que quando nós tomamos posse, ela torna-se muito preciosa para nós. Pastor, e que pérola espiritual é essa? Eu quero começar essa ministração dizendo o seguinte: que a palavra de Deus, mais do que um livro de ensinamentos, mais do que um livro de mandamentos ou um livro de experiências pessoais, a palavra de Deus é um livro de princípios estabelecidos
por Deus. Amém, amados? É claro que a palavra de Deus, ela traz experiências de homens e mulheres que obedeceram a Deus e foram abençoados, e de homens e mulheres que por não obedecerem foram frustrados. É claro, a palavra de Deus é um livro de experiências. A palavra de Deus é um livro de mandamentos, é um livro de ensinamentos, mas acima de tudo, e eu quero que você guarde esta informação, a palavra de Deus é um livro de princípios espirituais estabelecidos por Deus. Princípios esses que uma vez que nós conhecemos e uma vez que nós os seguimos, nos garantem promessas. Diga comigo, princípios. Vamos lá, vamos participar. Diga bem alto, vamos lá, diga, princípios garantem promessas. Pastor, o que é um princípio? Um princípio é tudo aquilo que traz base. Um princípio é tudo aquilo que fundamenta por ser uma verdade absoluta. Então tudo aquilo que fundamenta por ser uma verdade absoluta é chamado de princípios. O que são princípios espirituais? São bases espirituais, são alicerces, são verdades absolutas de Deus que geram promessas. Quando é que as promessas de Deus, elas começam a se cumprir na vida de uma pessoa? Quando a pessoa, ela aprende os princípios, ela descobre os princípios espirituais, e quando essa pessoa, ao descobrir, coloca em prática. Os princípios de Deus, estabelecidos pelo Senhor nas nossas vidas, é o que faz com que as promessas de Deus se cumpram em nós. Eu vou te dar alguns exemplos práticos, simples, dentro da palavra, para que você compreenda. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, Jesus, ele vai virar-se para os seus discípulos, e dentre uma das últimas informações que Jesus vai trazer, Jesus, ele vai dizer o seguinte: aquele que crer e for batizado será o que, igreja? Será o que? Salvo. Jesus, ele vai liberar essa palavra sobre os discípulos. Vocês vão pregar a palavra, vocês vão ganhar almas, mas aquele que crer e for batizado será salvo. Olha só, o Senhor está trazendo uma promessa, mas esta promessa, ela vem seguida de um princípio espiritual estabelecido por Deus por intermédio de Jesus, que precisava ser obedecido. Então, por mais que a pessoa diga, eu tenho fé, por mais que a pessoa venha na igreja, por mais que a pessoa até leia a Bíblia, mas se ela tem fé, mas não batiza, o que está acontecendo? Ela está deixando de obedecer um princípio espiritual estabelecido por Deus. E uma vez que eu não obedeço, uma vez que eu não cumpro esse princípio, eu não alcanço a promessa. Então, por mais que a pessoa frequente a igreja, por mais que a pessoa ouça a palavra, por mais que a pessoa creia, mas se a fé dela não é suficiente a ponto de fazê-la obedecer o princípio de Deus, que é batizar, ela não vai tomar posse da promessa. Quem está entendendo, pastor, aqui? Amém? Mesma coisa que diz lá em João capítulo 6, verso 54. Jesus, ele disse: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu, diz o Senhor, eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está passando aqui? Mais do que uma informação, Jesus, ele está trazendo um princípio espiritual. Um princípio espiritual da parte do Pai, por intermédio do Filho, que uma vez estabelecido nos garante promessas. Não é? Jesus está dizendo, não adianta você estar na igreja, não adianta você ouvir a palavra, não adianta você dizer glória a Deus e aleluia, mas não comer da carne, não beber do sangue. Porque se você não obedecer esse princípio, a promessa que vem depois dele, que é ter vida eterna e ressuscitar no último dia, esta promessa não vai se cumprir. Quem está entendendo, pastor? Então diga comigo assim, princípios, diga bem, vamos lá, vamos participar, gente, vamos lá, diga, princípios estabelecidos geram promessas, amém? Mas por que nós estamos começando esta palavra, fazendo esse comentário? Por que a gente está iniciando essa mensagem falando acerca disso? Porque esse texto que nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes 3, ele nos mostra claramente um princípio de Deus
estabelecido para nós acerca do tempo. O tempo, segundo o que Deus está falando aqui por intermédio de Salomão, isso aqui na verdade é um princípio espiritual. Tudo, todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, breves ou longas, todo propósito debaixo dos céus precisa obedecer necessariamente um tempo, princípio. Nada do que nós formos fazer na vida, nada do que nós almejarmos na vida, nós conseguiremos sem o tempo. E eu preciso entender isso. Eu preciso compreender, eu preciso obedecer para que esse princípio estabelecido me gere as promessas que eu desejo. Você sabe que a primeira coisa importante para nós entendermos o recado de Deus por intermédio desta palavra é nós compreendermos o significado literal da palavra tempo. Para que o Espírito Santo pudesse me fazer entender a revelação, primeira coisa, o que é o tempo? Qual é a definição de tempo para nós? E segundo o que nós pesquisamos, se você quiser anotar, anote. Segundo o que nós vimos, o tempo, ele é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, todo período contínuo, onde coisas acontecem dentro deste período, é a definição, é chamado de tempo. O tempo, ele é a quantificação de momentos ininterruptos, ou seja, de momentos contínuos que levam para as coisas acontecerem. Então, tudo aquilo que leva períodos para acontecer, esse período entre os acontecimentos, o período entre acontecimentos é denominado, é chamado de tempo. Então, por exemplo, se eu quero quantificar um período em dias, em horas, em minutos, em segundos, ou se eu quero saber um período que um trabalho leva para ser feito, ou se eu quero saber o período, a distância, né, que a distância que de repente uma caminhada vai levar, ou se eu quero saber um período de espera para que uma determinada coisa venha a acontecer, a unidade de medida que vai me revelar a extensão desse período, a unidade de medida é o tempo. Assim como quilômetros medem distâncias, assim como pés mede altura e profundidade, o tempo mede períodos. Repita comigo bem alto, diga o tempo, vamos lá, diga o tempo mede períodos. Então quando o texto diz aqui, presta atenção, quando o texto de Eclesiastes diz aqui, tudo tem o seu tempo determinado, o que ele está dizendo? Que para todas as coisas existe um período, existe um tempo, existe um período determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo e qualquer propósito debaixo dos céus. O que a palavra está nos afirmando com isso? Que tudo o que acontece no mundo dos homens, tudo o que acontece na terra dos viventes, tem um período determinado por Deus para acontecer, e nada pode mudar isso. Glória a Deus, amados. As coisas, elas vão acontecer dentro de um tempo determinado por Deus, e nada do que eu faça pode mudar esta verdade, porque é um princípio de Deus. Ainda que para algumas coisas o tempo seja mais extenso, e para outras coisas menos extenso, ainda que alguns levem um período maior e outros levem um período menor, todas as coisas, tudo dura alguma coisa. Todos têm um tempo de maturação. Você sabe o que significa isso? Um tempo de maturação, um tempo de amadurecimento, um tempo de desenvolvimento. Se eu quero realizar um sonho, se eu quero atingir um objetivo, entre o lugar em que eu estou e o objetivo que eu quero alcançar, existe um tempo de maturação. Existe um período de produção para que eu venha alcançar aquilo.
é algo estabelecido por Deus, não tem como mudar. E tanto isso é verdade, tanto é verdade que logo depois que Salomão afirma, ele libera esta palavra acerca do tempo, ele vai começar a dar exemplos de eventos que tem no tempo a base para que aconteçam. Vamos ver comigo aqui, Eclesiastes 3. Vamos voltar para a gente ler com calma. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, preste atenção. Tudo tem o seu... Vamos lá, vamos participar, vamos lá. Dá glória a Deus primeiro aí, vai, deixa eu ver. Aleluia, agora vamos participar, vai, diga. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí olha o versículo 2 que ele diz. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Presta atenção aqui no pastor. Olha como é que ele começa dizendo. Há tempo de nascer. É claro que a gente sabe que algumas crianças nascem prematuras. Ou seja, elas nascem antes de um tempo determinado para o nascimento. Existem outras, e são poucos casos, mas existem, de crianças que passam um pouco daquele tempo. Mas existe um tempo modelo, um tempo padrão para que uma mulher venha dar à luz. Glória a Deus, igreja. Você nunca vai ver uma mulher dando à luz com um tempo muito maior, porque existe um tempo padrão para aquela situação. Há tempo de nascer. Uma criança não vai nascer com 1 ano. Uma criança não vai nascer com 1 mês. Ela vai nascer dentro de 9 meses. Ela pode passar uma semana, ela pode adiantar uma semana, mas existe um período modelo, existe um tempo padrão para que isto aconteça, para que o nascimento aconteça. Há tempo de nascer, vírgula. Há tempo de morrer, mesma coisa. Depois que a criança nasce, do seu nascimento até o dia da sua morte, existe um tempo. Um tempo determinado por Deus. Alguns morrem mais cedo, outros, poucos conseguem ir além, mas existe um tempo determinado por Deus para a vida e para a morte. É isso que Deus está falando. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar. Você não pega uma semente, olha para cá. Você não pega uma semente e lança na terra e imediatamente a semente dá fruto. Não. Você pega a semente e lança na terra. Mas entre a semente cair na terra e produzir frutos, existe um tempo. Que dependendo da espécime, que dependendo do tipo de planta, vai demorar mais ou vai demorar menos que outras, mas para cada coisa, para cada planta, para cada animal, para cada pessoa, para cada situação, para todas as coisas, existe um tempo determinado por Deus. É impossível, olhe para cá, é impossível que uma planta nasça, ou que uma pessoa morra fora do tempo ou além do tempo. É impossível, porque é determinado por Deus. É impossível isso acontecer. É impossível que crianças se tornem adultas, ou que as estações do ano venham antes ou depois do tempo determinado por Deus. Não acontece. Elas vão acontecer obedecendo o princípio de Deus, o tempo de Deus para todas as coisas. Em outras palavras, resumindo, é impossível, gente, que situações comecem e terminem fora do tempo. E sabe por quê? Porque o tempo determinado por Deus faz parte do ingrediente para que todas as coisas aconteçam. O tempo, ele faz parte do ingrediente para que vitórias aconteçam, para que situações se realizem. O tempo faz parte. Às vezes a pessoa ela acha que para Deus curar, para Deus restaurar, para Deus fazer, ela só precisa de fé. É claro que a fé é importante, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Ela é a prova das coisas que não vemos. Fé é algo fundamental, mas não é só de fé que o sobrenatural precisa. Mas o sobrenatural de Deus, além de fé, além de fidelidade, além de obediência, além de você guardar a palavra, ele também precisa de tempo. Amém, amados? Diga comigo, o tempo
Diga bem alto: o tempo determinado por Deus faz parte do ingrediente para que as coisas aconteçam. Você quer ver uma coisa para você entender? Imagine um profissional, um prestador de serviços. Você vai procurar um prestador de serviço. Vou pegar o exemplo da minha esposa, né? Eu até dei esse exemplo de manhã, que a minha esposa trabalha com encadernação, essas coisas. Aí a pessoa liga para ela: poxa, eu queria fazer um plano, eu queria fazer uma agenda. Aí ela vai dar um orçamento. Como é que ela faz? Como é que ela faz para dar um orçamento do serviço dela? Ela vai pegar quanto que ela gasta de folha, quanto que ela gasta de papel, quanto que ela gasta de papelão, quanto que ela gasta de espiral, quanto que ela gasta de cantoneira. Ela vai pegar quanto que ela gasta de tinta na impressora, e ela também vai pegar o tempo. Ela vai pegar, peraí, quanto tempo eu vou gastar? Quanto tempo de trabalho eu vou ter que gastar para confeccionar isso aqui? Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. O tempo faz parte do ingrediente para que o trabalho seja realizado. Então, na hora de fechar um orçamento, ela não vai fazer o orçamento só do papel ou só da tinta, mas ela também vai fazer do tempo. E espiritualmente falando é a mesma coisa, gente. Além da fé, além do trabalho, além da obediência, além da fidelidade, o tempo é um dos itens, é um dos ingredientes primordiais para que qualquer coisa exista na nossa vida, ou para que qualquer coisa aconteça nas nossas vidas. Só que apesar de muitos verem isso como um problema, porque a pessoa que é ansiosa, por exemplo, ela vê isso como um problema, né? O tempo fazer parte de todas as coisas é um problema para a pessoa que é ansiosa, para a pessoa que não consegue esperar, para a pessoa que é impaciente, né? Para a pessoa que é impaciente é terrível, porque, puxa vida, então quer dizer que o meu milagre, quer dizer que a minha vitória, quer dizer que a minha bênção, que a minha restauração, além da fé, além da fidelidade, além de eu buscar a Deus, depende de um tempo, depende. Para muita gente isso é ruim. Só que lendo a palavra e mergulhando na revelação de Deus, eu percebi que o tempo fazer parte de todas as coisas é uma boa notícia, amém, amados? E por que é bom o tempo fazer parte das coisas? Porque se nós somos obrigados a esperar o tempo de Deus, sabendo que o tempo foi estabelecido por Ele, diga glória a Deus. Se nós temos que esperar o tempo de Deus, significa esperar nos dá a certeza de que ainda que as coisas demorem, ainda que eu seja o último da fila, mas se eu estou esperando no tempo de Deus, ainda que demore, as coisas vão acontecer, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Se o tempo de Deus faz parte, se alegra, porque ainda que demore, vai acontecer. Diga glória a Deus. Peraí, eu estou esperando muito, mas você está esperando o tempo de Deus? Estou. Então, glória a Deus, eu estou esperando. Então uma coisa eu tenho certeza, não sei quando, não sei que dia, não sei a que horas, não sei a que momento, mas se eu estou no tempo de Deus, eu posso ser o último da fila, mas eu sei que eu vou ser atendido e Deus vai me abençoar. Sabe aquela coisa do banco, né? Às vezes você chega no banco depois das 4 horas. A fila dentro do banco está enorme, mas você é o último da fila, a fila está enorme, mas você chegou no horário. Aí o que o camarada faz? Fecha a porta, ninguém mais entra. Você pode demorar 2 horas lá dentro, mas se você está na fila e está dentro do banco depois das 4, você tem uma certeza: eu só vou sair daqui depois de ser atendido. Diga glória a Deus. Amado, quando a gente está no tempo de Deus, quando a gente está no tempo de Deus, ainda que a gente não saiba quando, ainda que a gente não saiba como, uma coisa é certa: se estamos no tempo determinado por Deus para que as promessas se cumpram, mais cedo ou mais tarde elas acontecerão. 1 Pedro capítulo 5, abra comigo lá. Primeira Epístola de Pedro, eu quero que você vá para o finalzinho da Bíblia, vamos ver isso. 1 Pedro capítulo 5. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 6. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha a palavra que Deus está trazendo para mim e para você nessa noite. 1 Pedro 5, verso 6 diz assim: humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão de Deus. Para quê, igreja? Para quê? Para que a seu, mas está muito fraco, para que a seu tempo. Olha aqui, ó. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo dele, ele nos exalta. Mas aí vem a pergunta: como é que a gente tem que se humilhar? De que maneira eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ele no tempo dele venha me exaltar? Está aqui a resposta, ó. Como é que a gente tem que se humilhar? Está aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ainda que eu seja o último da fila, ainda que eu seja o último na porta do banco, quando eu lanço sobre ele a minha ansiedade, eu sei que ele tem cuidado de mim. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você se humilha, lançando a sua ansiedade sobre ele, no tempo dele ele cuida de você. Diga glória a Deus. Aleluias. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz assim: o Senhor, guarda isso, ó. 2 Pedro capítulo 3, verso 9: o Senhor não retarda a promessa. Amém, amados? Olha aqui para o pastor, olha aqui para mim. Deus não retarda, Deus não adia, ou Deus não faz, não alonga a promessa dele, ainda que muitos a tenham por tardia. Deus não retarda a bênção vem no tempo dele. E quando eu tenho esse entendimento, olha aqui para mim, quando nós temos o entendimento de que as coisas não são do nosso jeito, quando nós temos o entendimento que as coisas não são da nossa maneira, e muito menos no nosso tempo, mas quando nós temos o entendimento de que todas as coisas estão no tempo do Senhor, quando nós temos o entendimento que tudo aquilo que nós precisamos está dentro do tempo estabelecido por ele, e quando nós nos humilhamos lançando sobre ele a nossa ansiedade, meu irmão, é nesse momento que as curas, é nesse momento que o sobrenatural, é nesse momento que a família é restaurada, que o marido, que a esposa é transformada, que a enfermidade é curada, que os grilhões são arrebentados, que as cadeias são quebradas, que a libertação e a bênção sobrenatural de Deus, ela vem. Amém? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão como, gente? Vamos lá, olha aqui. Como é que Deus chamou Abraão? Deus chamou Abraão fazendo a ele o quê? Promessas. Não foi isso? Sim ou não? Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz: Abraão! Aí Deus vai dizer lá: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ah, rapaz, porque se tu fizer isso, tu vai ser uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão benditas, a sua descendência será muito numerosa sobre a terra. Tu vais ser pai de nações. Diga glória a Deus. Deus chamou Abraão, presta atenção no pastor. Deus chamou Abraão fazendo-lhe promessas, e você conhece a história. Deus cumpriu as promessas na vida do Abraão, sim ou não, igreja? Deus cumpriu todas. Números 23, verso 19 diz que Deus, ele não é homem para que minta. Deus, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, e ele cumpriu, glória a Deus. Só que o que o Abraão não contava, e é o que muitos de nós também não contamos, é que o tempo, ao contrário do que muitos pensam, ele é parte da matéria-prima de Deus para que as coisas aconteçam. Diga comigo, o tempo, diga comigo, o tempo é parte da matéria-prima de Deus para que as coisas aconteçam. Ou seja, o tempo faz parte do processo de Deus na minha vida, amém? Para que Deus... Entenda isso, presta atenção. Para que Deus fizesse na vida do Abraão aquilo que tinha que ser feito, era necessário um processo. Processo esse que levaria um tempo, glória a Deus. Que a mesma coisa acontece na vida da gente, amado. Presta atenção, Deus, ele não vai fazer nada na sua vida, seja no teu casamento, na vida do marido, na vida da esposa,
seja na tua vida profissional, na tua vida financeira, Deus não vai fazer nada na sua vida de uma hora para outra, de hoje para amanhã, de maneira instantânea. Não. Existe um tempo determinado por Ele para que as coisas aconteçam. E este tempo, ele engloba o processo de Deus, porque entenda, amados, para que o Abraão pudesse chegar à posição que Deus queria dele, era necessário um processo. E na nossa vida é a mesma coisa. Amados, o tempo é inevitável. Diga comigo isso, diga: o tempo é algo inevitável. Aquilo que talvez esteja demorando a acontecer na sua vida, aquilo que talvez esteja demorando a acontecer no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, não está demorando porque Deus é sádico. Às vezes a gente até pensa, né, quando a gente está muito atribulado, quando a coisa não acontece, a gente está, né, quando a gente não está ligado com Deus, a gente pensa: meu Deus, que Deus é esse? Como é que pode Deus me ver passando por isso, passando por aquilo? Deus vê esse marido falando assim comigo, Deus me vê sendo humilhado. Como é que pode Deus me ver passando por essa situação e não fazer nada? Às vezes a gente até chega a pensar que Deus se diverte, mas entenda, aquilo que está demorando a acontecer na tua vida, está demorando não porque Deus é sádico, ou porque Deus se diverte com o teu sofrimento, não. Mas está demorando, sabe por quê? Porque assim como a fé, assim como a fidelidade, o tempo faz parte do processo de Deus para nos colocar na posição para vivermos as suas promessas. Amém? Não adianta, olha para mim, não adianta Deus prometer e você acreditar. Não adianta Deus prometer e você crer. Não adianta. Deus promete e você crê. Mas uma vez que Deus promete e você crê, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de Deus te tirar de onde você está e te colocar na posição que Ele quer. E é este processo que leva nas nossas vidas o tempo. É este processo para nos aperfeiçoar na vontade dEle. É esse processo para nos adaptar à maneira de Deus. É esse processo que leva um tempo. É como uma casa. Você vai lá e compra uma casa. Você não vai comprar a casa hoje, você vai morar, vai se mudar para ela hoje mesmo, não. Você comprou a casa, estava à venda, você foi lá, pagou o preço e comprou. Só que você tem que pintar a casa, que a casa está com uma cor que você não gosta. Você tem que cortar a grama, porque o mato está alto no quintal. Tem um problema na cozinha, você tem que resolver um problema. Você tem que adaptar a casa ao seu estilo de vida. Você tem que adaptar aquela propriedade ao seu gosto. Aí sim, depois de adaptar você vai morar. Mas entre você comprar e adaptar para morar, existe um tempo. E nas nossas vidas acontece exatamente da mesma forma, amados. Com Abraão aconteceu da mesma forma. Entre a promessa, presta atenção aqui no pastor, entre a promessa e o filho, quanto tempo levou? 15 anos. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. 15 anos depois, com 100 anos, diga glória a Deus aí. Camarada com 100 anos vai ter, dá glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, com 100 anos ter filho, glória a Deus, só Deus mesmo. Aleluias, né? Ô glória. 15 anos foi o tempo, não foi de uma hora para outra. Aí depois que o Abraão tem o filho, com 100 anos, ele vai demorar mais o quê? Mais uns 15, 20, né? A Bíblia não dá exatidão, mas vamos colocar aí mais uns 15, 20, para que a promessa se estabelecesse, se cumprisse completamente. Em outras palavras, o tempo para o Abraão foi inevitável. E na minha vida, na sua vida, acontece exatamente a mesma coisa. Deixa eu te entregar uma outra pérola. Quem aqui quer receber uma pérola? Você vai sair daqui rico nessa noite. Glória a Deus, amado. Eu já te dei uma pérola na introdução. Vou te dar. Quem quer receber outra pérola aqui? Diga glória a Deus. Eu vou te dar uma pérola espiritual que eu quero que você guarde para sempre na sua vida. Deus nunca vai te abençoar
sem antes te aperfeiçoar. Posso ouvir seu glória a Deus aí? Amém? Deus nunca vai te abençoar sem primeiro te aperfeiçoar. Ou seja, sem primeiro colocar você na posição que Ele quer. Sem primeiro adaptar você àquilo que Ele quer. Pastor, e por que não? Por que para me abençoar, Deus Ele tem que me aperfeiçoar? Porque se Ele te abençoar sem te aperfeiçoar, meu irmão, se Ele te abençoar sem que você esteja pronto, aquilo que era para ser bênção na tua vida vai se transformar em maldição. Se Ele te abençoar sem te aperfeiçoar, você vai pegar aquilo que era para ser bênção e vai transformar em morte na sua vida. Só que todo o aperfeiçoamento leva tempo. Glória a Deus. Por isso que o salmista Davi, num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, lá no Salmo 40, o que o salmista Davi falou lá? Ele diz lá no versículo 1 do capítulo 40. Esperei no Senhor. Glória a Deus, igreja. Foi isso que Davi disse? Esperei no Senhor e Ele se inclinou para mim. Foi isso que ele disse, sim ou não? Não basta apenas esperar. Mas como eu espero o tempo de Deus na minha vida? Como é que nós estamos esperando o tempo de Deus? O que a gente está fazendo no processo de aperfeiçoamento de Deus? Porque milagre todo mundo quer, né? Maridinho transformado, esposazinha transformada, emprego top, carro do ano, conta bancária cheia, todo mundo quer bênção. Mas para esperar esse tempo, o tempo do aperfeiçoamento acontecer, como é que a gente está esperando? O que a gente está fazendo? Sabe o que Davi disse aqui? Eu esperei, mas não esperei murmurando ou reclamando. Não esperei reclamando da vida, ou maldizendo a Deus, ou virando as costas para Deus. Não, eu esperei, mas eu esperei com paciência no Senhor, no tempo dEle. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Não é de qualquer maneira que esperamos o tempo do processo de Deus na nossa vida. Eu tenho que esperar com paciência. Aleluias, amém. Não adianta a gente querer a bênção tirando o fator tempo da equação, não. Há muito tempo que eu não estudo isso, mas na escola eu aprendi, né? Era divisor, dividendo, consciente e resto. Quem lembra disso aqui? Levanta a mão aí, da glória a Deus, né? Divisor, dividendo, consciente, resto, né? Mas eu não posso tirar da equação o tempo. O tempo faz parte de toda. Pastor, por que a gente não pode eliminar o tempo? É muito simples. Porque toda bênção requer processo. Processo traz aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento nos adapta. E toda adaptação, toda readequação necessita de tempo. Readequar requer tempo. Adaptar, consertar, recomeçar. Diga glória a Deus aí, meu irmão. 2021 na nossa igreja é o tempo de recomeçar na nossa vida. Palavra profética. Mas olha aí, requer tempo. É igual time de futebol. Não vou nem olhar para o Cleano. Meu Deus do céu, o Cleano está aqui hoje, meu Deus do céu. É igual time de futebol, meu irmão. Olha aqui para mim, Vamos esquecer o Botafogo, vai lá. Olha aqui para mim. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Presta atenção. É igual time de futebol. Falta 2 rodadas para o time escapar do rebaixamento. Ou falta 2 rodadas para o time escapar. Aí o camarada vai, pega um técnico, coloca lá, faltando 2 jogos. Faz o milagre. Faz esse time jogar o que não jogou o campeonato inteiro. Não dá. Não dá. Se em 36 rodadas o time não conseguiu, não vai ser em 2 que vai conseguir. Por quê? Porque você vai colocar o camarada lá no time e você vai exigir que ele entre hoje e amanhã dê resultado. Não tem como, sabe por quê? Porque toda adaptação requer tempo. Diga glória a Deus, amado. Deus, nesta noite,
através desta palavra, Ele está nos ensinando que o segredo espiritual para que as promessas de Deus se cumpram é obedecermos os seus princípios, e algo que faz parte do princípio de Deus é o tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, meu irmão, você está passando pela luta, você está passando pela prova, está difícil esperar, se humilha na presença do Senhor, pega a tua ansiedade, lança sobre Ele e confia, porque Ele é quem cuida de você. Pode aplaudir bem forte ao Senhor aí, aleluias. Diga comigo: o tempo, bem alto, o tempo é inevitável, porém, e aqui Deus traz uma outra revelação poderosa para nós, e eu quero que você preste mais atenção ainda. O tempo é inevitável, porém, apesar dele ser inevitável, apesar dele não poder ser tirado, o tempo pode ser abreviado. Rapaz, ninguém glorificou, é isso mesmo? Ninguém glorificou? Eu vou tentar de novo, vai. O tempo é inevitável, mas pode ser abreviado. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Olha aqui, ó, presta atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que os processos de Deus são diferentes para cada pessoa? Por quê? Às vezes as pessoas, elas chegam na igreja com os mesmos problemas, mas um consegue vitória em um mês. A pessoa mal chegou na igreja, com um mês de igreja, a pessoa já está cantando ainda a vitória. Deus já abriu a porta, Deus já realizou, Deus faz muita coisa acontecer. Já tem outros que têm o mesmo problema, mas fica anos e anos e anos e nada se resolve. Por que o tempo de Deus na vida de um é diferente na vida do outro? Tem pessoas que às vezes é assim, eu já vi vários casos desses. De casais que chegam na igreja com problema no casamento. O camarada está na igreja há um mês e de repente Deus começa, faz uma revolução e a coisa acontece e o casamento da pessoa se resolve. E já tem outro casal que está há anos e a coisa continua do mesmo jeito. Por que isso acontece? É porque Deus faz acepção? Sim ou não, igreja? Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Claro que não. Então por que isso acontece, pastor? Isso acontece porque o que determina o tempo do processo, o que vai dizer quanto tempo o meu processo vai demorar, vai ser a minha posição em Deus. É a nossa posição em Deus, presta atenção. É o nosso posicionamento em Deus é que vai determinar quanto tempo o meu processo vai durar. É quão longe ou quão perto nós estamos da vontade de Deus, é que vai definir se o que Deus precisa fazer na minha vida vai durar muito tempo, ou se o processo vai ser mais rápido. É igual a nossa posição na terra. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, agora são 8h20. Aqui no Brasil são 8h20 da noite. Mas se você estiver nos Estados Unidos, não vai ser 8h20. Amém, amados? Aí se você sai dos Estados Unidos e você vai para a Rússia, na Rússia já vai ser outro horário. Por quê? Porque dependendo da tua posição, presta atenção nesse mistério, dependendo da sua posição, o tempo varia, o tempo muda. E espiritualmente falando, com Deus é a mesma coisa. É a nossa posição em Deus que vai ou abreviar ou aumentar o tempo do processo dele na vida de cada um de nós. Quanto mais perto de Deus eu estiver posicionado, menos o processo dura. Quanto mais longe de Deus eu estiver, maior será o tempo do processo. Eu tenho uma frase, e Deus ao longo dos anos tem me dado muitas frases. Eu tenho uma frase que ela se encaixa muito bem com isso aqui que a gente está dizendo. Ela diz o seguinte, que o que demora não é Deus fazer. Às vezes as pessoas dizem, poxa pastor, Deus está demorando me dar aquela vitória, Deus está
Deus prometeu abençoar meu marido, abençoar minha esposa, mudar minha família. Deus prometeu me prosperar, mas está demorando tanto a promessa. Não, o que demora não é Deus fazer. O que demora é a gente entender o que precisa ser feito. Porque quando a gente entende e coloca em prática, o resultado é imediato. Amém, amados? É assim que Deus faz. E essa frase se encaixa dentro dessa mensagem. Por quê? Porque como nós já entendemos, o tempo de Deus é inevitável. Diga, o tempo. Vamos lá, diga, o tempo é inevitável. Isso a gente já entendeu. Só que esse tempo não é um tempo fechado, como o tempo de uma árvore para nascer, para dar fruto. O tempo de Deus na nossa vida não é um tempo fechado, como o tempo de uma criança nascer. Não. O tempo de Deus na nossa vida, o tempo de Deus para que a vontade dele se estabeleça em nós, vai variar de acordo com a posição, do quão posicionados nós estamos nele. Amém? Tem pessoas que basta uma palavra. Uma palavra, a pessoa às vezes chega na igreja toda torta, toda quebrada, longe de Deus, toda fora da posição. Aí a pessoa ouve uma palavra. Aquela uma palavra que ela ouve é o suficiente para a vida dela mudar. Glória a Deus, amado. Eu já conheci pessoas assim. Pessoa que chegou na igreja, pessoa toda zoada, toda escangalhada no mundo. Aí a pessoa vem na igreja, uma palavra que a pessoa ouviu, a pessoa vai, levanta, entrega a vida para Jesus. Ela diz, não, já vou me batizar. A pessoa já se batiza, começa a cumprir a justiça de Deus, começa a caminhar, e rapidamente as coisas acontecem. Por quê? Porque bastou uma palavra para a pessoa se posicionar. Tem pessoas que meia palavra já basta, né? Não tem aquele ditado que para bom entendedor meia palavra já basta? Pois é, tem pessoas que não precisam nem ouvir a palavra. Às vezes um louvor. Quantos e quantos testemunhos eu já vi de pessoas passando na rua ouvindo um louvor? A gente tocando, né, cantando, e a pessoa passa na rua, escuta um louvor. A pessoa entra na igreja por um louvor, não ouviu nem a palavra, um louvor que a pessoa ouviu. A pessoa entra na igreja, entrega a vida para Jesus e a vida da pessoa muda. Por quê? Porque para bom entendedor uma palavra basta. Meia palavra basta. Só de ouvir um louvor a pessoa se quebranta. Só que infelizmente na nossa geração, a grande maioria das pessoas são pessoas que não ouvem. Por mais que Deus fale, por mais que Deus mostre, por mais que Deus desenhe, as pessoas não ouvem, as pessoas resistem, as pessoas relutam. E quando você resiste à palavra de Deus, o que acontece? Você está dificultando o processo. Glória a Deus, amado. Lembra do processo? Quando Deus fala com você e você não ouve, você está dificultando o processo. E o que acontece quando você dificulta o processo? O tempo aumenta. Porque quanto mais você dificulta o processo, mais você se afasta de Deus. Quanto mais afastado de Deus você se posiciona, mais tempo vai gastar. E é isso que acontece na nossa vida. Olha aqui, meu irmão. Você que está aqui na igreja, você que nos assiste pela internet, entenda isso de uma vez por todas. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, e pelo fato de Deus ter feito tantas promessas que ainda não se cumpriram, pelo fato de Deus ter feito tantas promessas que ainda não aconteceram, talvez você tenha andado frustrado, talvez você tenha andado desanimado, talvez você tenha andado decepcionado com Deus. Só que às vezes a gente fica decepcionado com Deus, quando na verdade Deus não tem culpa. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Glória a Deus, amado. Se a promessa na vida da minha família está demorando, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Se a promessa de Deus na minha casa, na minha vida financeira, na minha vida profissional não está demorando, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Porque se eu me posicionar no lugar que Deus quer, eu vou encurtar o processo. Quando eu encurto o processo, eu diminuo o tempo. Quando eu diminuo o tempo, a resposta de Deus é imediata. Aplauda bem forte ao Senhor. A promessa de Deus é imediata quando você se coloca na posição dEle. Deuteronômio capítulo de número 8, o que a palavra de Deus diz lá? Que Deus levou Israel para o deserto. E uma viagem que deveria ser de meses, demorou quanto tempo? 40
40 anos. Uma viagem que era de meses demorou 40 anos. Mas por que Deus fez isso? Ele mesmo responde lá em Deuteronômio 8. E te levou para o deserto. E te humilhou e te deixou ter fome. Para quê? Para que você entendesse. Para que através deste processo na tua vida de deserto, de escassez, você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Israel entendeu? Sim ou não? Entendeu? Claro que entendeu. Tomaram posse da terra, entraram na terra prometida. Israel entendeu que nem só de pão vive o homem. Israel entendeu. Mas levou quanto tempo? 40 anos. Ou seja, 40 anos foi o tempo que o processo de Deus levou. Enquanto eles não entenderam, enquanto eles não ficaram prontos, enquanto eles não se permitiram ser aperfeiçoados por Deus no processo, a coisa não aconteceu. Olha aqui para mim. Enquanto você, olha aqui para mim, olha para mim. Enquanto você não entender que precisa curar os teus sentimentos em Deus, você vai continuar vivendo relacionamentos frustrados. Enquanto a gente não entender que precisa ser fiel a Deus, nós vamos continuar vivendo uma vida financeira mirrada. Enquanto a gente relutar, porque Deus fala, Deus ensina, Deus ministra, mas a gente reluta. Pois é, enquanto você insistir em relutar contra a vontade de Deus, a tua vida não vai sair do lugar. E quanto mais você reluta, quanto mais você resiste, quanto mais você se afasta das verdades de Deus, mais o tempo do processo aumenta. Porém, uma vez que você entende, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, levanta a mão. Uma vez que você entende, uma vez que você ouve e se achega a Deus, sabe o que Deus faz? Deus abrevia o tempo da tua promessa. Deixa eu contar uma história para você, já estamos caminhando para o fim. Mas olha para cá, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Na verdade, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria e Jesus amava Marta. Porém, apesar de Jesus amar aquela família, conta a história, que mesmo sabendo da enfermidade de Lázaro, Jesus vai demorar para chegar lá. Jesus não vai chegar imediatamente no momento em que Lázaro estava enfermo, não. Na verdade, quando Jesus ele chegou, a princípio, preste atenção, a princípio, quando Jesus chegou, já era tarde. Porque Lázaro não só tinha morrido, como ele já estava há 4 dias, né? Ele já estava ali entrando em estágio de decomposição. Olha a situação. Caramba, a gente ama Jesus, né? Poxa, Jesus é Senhor, a gente reconhece que Jesus é Senhor. A gente falou que o Lázaro estava enfermo e Jesus não veio. E quando Jesus chega, olha só, olha a situação. Aí a Bíblia diz que a Marta, quando viu Jesus chegando, ela correu para Jesus. A Marta era uma das irmãs de Lázaro. E quando ela viu Jesus, imediatamente, ela virou-se para Jesus e disse assim: ah, Senhor, puxa vida, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que a Marta estava falando para Jesus, em outras palavras? Se tu tivesse chegado na hora, glória a Deus, igreja, puxando a orelha de Jesus, amado, olha aí, às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente faz isso. Ah, Jesus, se tu tivesse chegado a tempo, se você não tivesse demorado, se você tivesse chegado na hora, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai olhar para Marta com toda calma. Jesus vai olhar para Marta e vai dizer assim: Marta, presta atenção, fica tranquila, sabe por quê? Porque o teu irmão há de ressuscitar. Posso ouvir um glória a Deus?
Não é, essa morte não é para morte. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Olha aqui, ó, Marta, essa morte não é para morte, essa morte é para vida. Tem morte que é para morte, tem morte que é para vida. Morrer para o pecado é morrer para a vida. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus está falando para Marta: Marta, fica tranquila, teu irmão vai ressuscitar. Aí a Marta, sem entender o que Jesus estava dizendo, Marta vai virar para Jesus e vai dizer assim: ah, Jesus, eu sei, claro que eu sei. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, mas vai ressuscitar quando? Lá na ressurreição do último dia. Olha quanto tempo ia demorar para o Lázaro reviver. Mas vamos ver o que Jesus vai fazer? Vamos ver? Abra comigo para a gente terminar. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Abre lá, João, Evangelho de João. Toca aquele louvor assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Quem sabe cantar? Canta aí comigo, vai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, hein, meu irmão? Aleluia. Você achou João 11? Daqui a pouquinho a gente canta. Olha o que diz aqui a palavra. João capítulo 11, verso 23, assim: e disse-lhe Jesus, olha a conversa. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: não, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que ele vai viver porque tu és Senhor, tu és Deus, tu és poderoso, tu és o cara. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus vai virar para ela no versículo 25 e vai dizer: disse-lhe Jesus: minha filha, você ainda não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Diga glória a Deus. Amado, presta atenção, olha aqui para mim. Presta atenção no detalhe da palavra. Teoricamente, a Marta estava certa. Porque a única forma de um homem, de uma mulher que morreu, ressuscitar em Deus, será na ressurreição do último dia. Glória a Deus, amado. Não tem como. Morreu, puf, acabou. A não ser que ele opere como Lázaro sobrenatural. Mas teoricamente é isso. Morreu, puf, só na ressurreição do último dia. E no caso de Lázaro era pior, porque foi o que a gente disse. Já estava morto de 4 dias. Baixa um pouquinho. Já estava morto de 4 dias, já cheirava mal. Então no caso de Lázaro era pior. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Quem era Marta? Quem era Maria? Elas foram mulheres que receberam Jesus dentro da sua casa. Diga glória a Deus. Quem era Marta? Quem era Maria? Uma mulher que trabalhava e uma mulher que adorava. Glória a Deus, igreja. Qual era a posição em que Marta e Maria estavam? Elas estavam aos pés de Jesus, elas estavam diante do Senhor. Meu amado, quando você está posicionado no Senhor, quando você abre a porta da tua casa para Jesus habitar, pode você passar pelo que for, Deus ele vai ser contigo. E ainda que o teu processo seja longo, por você estar posicionado em Deus, Deus ele abrevia as coisas. E é o que vai acontecer aqui. Teoricamente Lázaro só ressuscitaria na ressurreição do último dia. Mas olha o que Jesus vai dizer aqui, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Você crê nisso, Marta? Verso 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo.
verso 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu amado. Quando nós nos posicionamos em Deus, Jesus abrevia o tempo e a promessa se cumpre. Diga glória a Deus. Quando nós estamos posicionados em Deus, o que Jesus faz? Ele abrevia o tempo. Era para ser só lá na ressurreição do último dia, mas como Marta, como Maria, estavam posicionadas em Cristo, aquilo que era para ser lá embaixo, Jesus trouxe para agora. Olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim. Deus, Ele pode mudar a situação da tua vida hoje. Eu não ouvi você glorificar, eu não ouvi você dizer glória a Deus. Eu vou repetir: Deus pode mudar a situação da sua vida hoje. Aquilo que teoricamente poderia demorar anos e anos e anos para acontecer, Jesus pode abreviar e fazer acontecer agora. Mas para que isso aconteça, o que o Senhor requer de nós? Que hoje, ao ouvirmos a sua voz e a sua palavra, que façamos como Marta e Maria, que venhamos abrir o nosso coração, para que Jesus ele entre, não como visita, olhe para cá, porque na vida de muita gente Jesus habita, mas não como Senhor, como visita, né? A pessoa ela abre o coração para Jesus, ela abre a vida, Jesus pode vir, mas como é que a gente recebe visita? A visita não tem liberdade, né? A visita está ali para visitar, ela senta ali na sala, a gente vai, serve a visita, dali ela levanta e vai embora. Jesus não quer ser visita dentro da sua casa, Jesus ele quer ser Senhor da sua casa. Essa é a posição que eu preciso estar, para que o tempo de Deus na minha vida seja abreviado, para que o processo de Deus na minha vida seja encurtado, porque o processo de Deus é para quê? É para me aproximar de Jesus, mas se eu já estou aos pés dele, meu irmão, o sobrenatural vai acontecer. Quantos aqui recebem essa palavra no seu coração e na sua vida? Diga glória a Deus. O que vai determinar quanto tempo esta luta vai continuar, o que vai determinar quanto tempo a tua bênção ainda vai demorar, o que vai determinar o tempo de Deus na tua vida, é aquilo que você escolher fazer hoje. Você está disposto a fazer uma escolha? Você está disposta a fazer uma escolha hoje? Amém? Glória a Deus. Deixa eu pedir a você, se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, por favor, dê para Jesus nesta hora a tua melhor, mas você vai fazer o teu melhor, isso. Abre aí a tua boca e diga glória a Deus, aleluias. Agora deixa eu pedir uma coisa para você, coloque a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração aí, fecha os teus olhos. E eu quero que você diga assim comigo, diz assim comigo: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Você pode soltar a tua voz e fazer desta canção a tua oração? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga mais uma vez: esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, então diga assim para ele: apareça, que o teu nome, diga, enche esse lugar, enche esse lugar. Peça para ele: apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluias! Apareça, que o teu nome,
Você pode levantar as mãos e adorar a Ele. Louve a Ele, louve a Ele. Enche esse lugar. Apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar, vem me... Essa casa é sua. Você pode dizer isso para Ele nesta noite. Levanta a mão, diga: e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra... Diga isso para Ele, solte a tua voz. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Mais uma vez, com mais força, com mais ânimo. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, aleluias. Apareça, que o teu nome cresça. Ouve, enche esse lugar. Apareça, apareça, que o teu nome vem, vem, vem me incendiar. Eu quero ouvir os adoradores nessa noite. Levanta a tua mão, desça para Ele, vai. Apareça, o que? Aleluias, oh Deus, receba a adoração da tua igreja nesta noite, aleluias. Vem, Senhor, vem, enche esse lugar que somos nós, diga: apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar. Deixa eu dizer uma coisa para você, continue com os seus olhos fechados. O desejo de Deus nessa noite é fazer exatamente o que a letra dessa canção está dizendo. Deus quer incendiar você. Deus, Ele quer avivar você. Deus, Ele quer acender você como uma candeia, para que o brilho da luz da glória do Senhor resplandeça na tua vida, para que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Deus na tua vida, na tua família, nos teus negócios, na tua vida profissional, na tua saúde, no teu casamento. Deus, Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam através do fogo dEle a glória dEle na sua vida. Mas entenda uma coisa: Deus não vai aparecer, o fogo de Deus não vai te incendiar, Deus não vai te encher, se você continuar lutando contra Ele. Nenhuma dessas promessas vão acontecer na tua vida, se você de uma vez por todas não abrir a porta da tua casa e permita que mais do que um visitante, Deus seja dono da sua vida. Enquanto você dificultar o processo, as coisas vão continuar difíceis e as promessas não vão se cumprir. Meu irmão, você ouviu a palavra hoje. Você não é mais inocente. Eis que diante de vós eu coloco a vida e a morte, diz o Senhor. A bênção e a maldição é uma escolha. Se nesta noite, ao ouvir esta palavra, se você escolher se aproximar de Jesus, se achegar a Jesus, se você escolher se posicionar, se colocar na posição que Deus quer, a tua vida vai começar uma virada a partir de hoje. Por isso eu quero perguntar, antes da gente orar, eu quero fazer 2 convites. O primeiro é para você que talvez está aqui hoje e você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Pastor, eu nunca confessei Jesus, nunca recebi Jesus, mas eu ouvi a palavra e entendi que não posso estar distante. Eu ouvi a palavra e eu entendi que assim como Marta e assim como Maria, eu preciso receber Jesus na minha vida para estar junto de Deus e o processo encurtar. Eu entendi, pastor, e eu não vou relutar não, eu quero Jesus na minha vida. Há alguém aqui nesta noite que ainda não confessou, que ainda não recebeu a Cristo, mas que quer fazer isso agora? Pastor, eu quero entregar. Se entregar a vida para Jesus significa me achegar na posição que Deus quer,
Então eu quero. Alguém para Jesus nesta noite? Se você quer, é só levantar a tua mão e eu vou orar. Amém? Isso serve para você que nos acompanha também pela internet. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isso agora. Levante a tua mão para Jesus agora, receba-o agora, porque agora a tua vida vai começar a mudar. O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, eu já visitei várias igrejas, já ouvi várias pregações, já tive várias oportunidades, mas eu ainda não me reconciliei, eu ainda não voltei, eu ainda não estou na posição que Deus quer que eu esteja. Por isso as coisas estão tão difíceis, por isso as coisas estão demorando tanto. Mas olha a palavra que Deus preparou para você hoje. O que Ele requer de nós é muito simples: que nós venhamos abrir a porta, deixar Ele entrar, e mais do que ser visita, ser o Senhor da nossa vida. Está afastado? Está afastada? Quer voltar para Jesus? Pastor, não só quero, eu preciso voltar para Jesus. Levanta a mão, eu vou orar por você. Alguém está afastado, desviado, desviada? Essa palavra é para você. Se você está assim e entende que só Jesus é a solução, basta levantar a tua mão, eu vou orar por você, e as coisas vão acontecer. Não porque eu quero, não porque estou falando de emoção, mas as coisas vão acontecer porque a palavra de Deus garante, é promessa de Deus, e Ele não é homem para que minta. Alguém afastado que quer voltar nesta noite? Amém? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Você quer Jesus? Levante a mão. Amém? Todos os que estão aqui já estão firmes com Jesus. Você que está firme, levanta a mão aí, dá glória. Quem está na posição aí, diga glória a Deus. Então fecha os teus olhos aí no teu lugar, e com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Diga com autoridade, diga com fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a tua voz, a tua palavra, e eu entendi, Senhor, que o tempo é imutável. Eu entendi, Senhor, que o tempo não pode ser tirado, mas ele pode ser abreviado. Basta eu me posicionar aonde o Senhor quer. E eu sei, ó Deus, diga bem alto: eu sei, ó Deus, que o meu lugar é na tua casa, e o teu lugar é na casa que sou eu. Por isso, diga bem alto: por isso, Deus, eu abro a porta, entra na minha casa, faz morada, seja Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Meu amado, você pode levantar a tua mão e glorificar a Ele. Abre a tua boca, 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 abre a tua boca e diga glória, 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 glória. É glorificando, é exaltando, é glorificando a Ele que a glória desce. Aleluias. Oh Pai querido, enche esse lugar, inunda-nos com a tua graça, vem com teu fogo sobre nós. Apareça, apareça, declare a Ele: apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar, vem. Para terminar, só os adoradores, diga: apareça, que o teu nome enche, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor, aquele que tem o poder de nos incendiar, aquele que tem o poder de nos encher, aquele que tem o poder de nos preencher. Aplauda bem forte: aquele que tem o poder de abreviar o tempo do processo e nos dar vitória. Diga glória a Deus.
Levante a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse. Mas diga com autoridade, vamos lá, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. O tempo é inevitável. Olha aqui para mim. O tempo é inevitável. Tem como. Em tudo o tempo faz parte. O tempo de Deus está em todas as coisas e não há como você fugir dele. Mas apesar de inevitável, ele pode ser abreviado, dependendo do quão posicionado nele você estiver. Você está posicionado em Deus? Amém? Então glorifique e exalte. Espera. Está demorando? Espera. Você tem uma certeza. Uma certeza você tem. Se você está na fila, a porta do banco fechou, ainda que demore, você vai ser atendido em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Ele. A tua bênção virá e não tardará. Amém? Toma o teu assento só um instante. Daqui a pouquinho nós já vamos estar dando a bênção final. Mas deixa eu mostrar algo para você aqui na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Você que está em casa, tome posse desta palavra também em nome de Jesus, viu? Posse a palavra. Abra conosco aí, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 17. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 17, diz assim a palavra, preste atenção. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, o que aconteceu? Teve fome, Jesus teve fome. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Mas olha o detalhe. Dirigiu-se a ela, diga comigo, e não achou nela, senão somente folhas. Olha aqui para o pastor. Toda árvore tem folha. Mas cada árvore, segundo a sua espécie, segundo a espécie de cada árvore, ela precisa produzir o seu fruto. E se Jesus foi até aquela figueira, era porque Jesus sabia que aquela figueira tinha o potencial para produzir. Mas quando Jesus ele chega na figueira, quando Jesus chega na figueira, ele percebe que aquela figueira só tinha folhas. Ou seja, aquela figueira se privou de servir Jesus com aquilo que ela tinha potencial para servir. E por causa disso, olha o que vai acontecer. Versículo de número 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: ah é? Então quer dizer que você tem figos, mas não está entregando, se recusa a servir? E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E o que aconteceu? E a figueira secou. Mas olha o detalhe, a figueira não só secou. Diga comigo, a figueira secou imediatamente. Amém? Agora, não olhe para a Bíblia mais, agora você vai olhar para mim, olha para cá. Olha a palavra. E a figueira secou. Ih, rapaz, na hora, pá, volta lá. E a figueira secou imediatamente. Amado, se você pega um machado, presta atenção, e você corta uma árvore, e você desliga aquela árvore da terra, ela morre. Glória a Deus, amado. A vida da árvore está na terra. Se você pega a árvore e corta, você está matando a árvore. Só que mesmo depois de desligada da terra, para que a árvore venha secar, leva um tempo. Ela está desligada da terra, ela está morta. Mas entre o período da morte
E o período em que ela vai se degradar, ela vai secar, leva um tempo. Existe um tempo. Mas olha o que vai acontecer aqui. Jesus, ele vai abreviar o tempo. Mas aqui está um exemplo mau, né? Ele vai abreviar por quê? Porque apesar dela ter sido formada para produzir e servir, ela não tinha o que servir. Ela tinha potencial para servir, mas não serviu. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Você sabe por que a vida de muitas pessoas, e não digo só vida financeira não, gente. Volto a dizer isso em todas as áreas da nossa vida. Você sabe por que muitas pessoas têm tanto potencial? Existem pessoas que têm um potencial extraordinário. Existem pessoas que têm um potencial criativo extraordinário para vencer na vida, para conquistar. Mas sabe por quê? Que muitas das vezes a pessoa tem o potencial, mas as coisas não acontecem? Porque elas se recusam a estar na posição que o Senhor deseja. E qual é a posição que o Senhor requer de nós? Que nós venhamos o servir. Diga glória a Deus. Marta e Maria, Jesus abreviou. Por Marta e Maria, Jesus abreviou aquilo que era para ser na ressurreição do último dia. Jesus abreviou. Por quê? Porque eram servas. Uma estava aos pés de Jesus e a outra estava servindo a Jesus. Ambas receberam Jesus em sua casa, não como uma visita, mas como Senhor. Aí Jesus abreviou e abençoou. Mas a figueira, Jesus também abreviou. Nós estávamos pesquisando, tem figueiras que duram mais de 100 anos. Tem figueiras que duram mais de 100 anos de vida e continuam firmes. Mas essa aqui, ela vai secar, mas ela não vai secar em 2 dias, em 3 dias, em 1 semana. Ela vai secar imediatamente. E sabe quem falou isso aqui? Mateus. Tá? Não foi Lucas, não. Porque Lucas não foi discípulo. Lucas escreveu de coisas que ele ouviu, mas Mateus não. Mateus era testemunha ocular. Diga glória a Deus. Se ele escreveu que a figueira secou imediatamente, é porque ele estava junto com Jesus quando a coisa aconteceu. Ou seja, Jesus abreviou o tempo. O tempo da figueira. Por quê? Porque ela se recusou em servir. Olha aqui para mim. Muitas das vezes as áreas da nossa vida estão secas. Muitas das vezes as áreas das nossas vidas morrem porque nos recusamos em servir a Deus, em nos colocar na posição que Ele quer. Amém? Esse momento do culto é o momento da gente ofertar. E quando você ofertar na igreja é uma das maneiras, não é a única. Ofertar a Deus, ser fiel a Deus, ser dizimista, é uma das maneiras de posicionados em Deus nós o servirmos. Glória a Deus, amados. Não adianta também só a pessoa ser dizimista e ofertante e esquecer o resto. Também não adianta nada. Não adianta, eu sou dizimista, sou ofertante. E aí ela esquece de ser santa, esquece de orar, esquece de vigiar, esquece de buscar Deus, esquece de ouvir a palavra. Não adianta também. Mas ser fiel é um dos requisitos que eu preciso ter para estar posicionado em Deus, a fim de que no seu processo o tempo seja abreviado. Quem quer que a bênção de Deus ela venha sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Quem quer esperar 50 anos para Deus abençoar aí? Você quer? Você até pode dizer, né, como servo de Deus, não, glória a Deus, eu espero 50 anos para o meu milagre vir. Mas no fundo, você quer esperar tudo isso? Sim ou não? Quem quer esperar 50 anos para ver um filho se converter? Quem quer esperar 50 anos para ver um marido se converter? Ninguém. Pastor, Deus não podia abreviar isso? Pode. Depende de mim. Depende de você. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Todos se coloquem de pé. Amém. Pegue na tua mão o teu santo dízimo, você que trouxe hoje. Pegue na tua mão a tua oferta. Pastor, posso fazer o meu dízimo no cartão, minha oferta no cartão? Pode. Só procurar o Mateus. Pega lá para mim, Mateus, tá? Só procurar o Mateus ali. Se você for fazer no cartão, faça. Você que está em casa, a mesma coisa. Já está aí na tela para você fazer a tua oferta online. Lembre-se disso.
Ofertar a Deus é uma das maneiras, não é a maneira, mas é uma das maneiras de estarmos posicionados em Deus. Então faça a tua parte em nome de Jesus, amém? Se você precisa de empréstimo, só levantar a mão que eu peço coluna para te entregar. Se você já está com a tua oferta na mão, levanta assim para o céu, ergue para o alto aí no seu lugar. Deixa eu pedir a todos aqui que fechem os olhos. Você que está em casa também faça a mesma coisa, feche os olhos, todos façam isso. E com os olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diga com autoridade, diga com fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a tua voz, a tua palavra, e fui tremendamente ministrado acerca do tempo e acerca do posicionamento que eu preciso ter para que neste tempo eu viva as tuas promessas. E é por esta razão, por eu querer vivê-las, é que eu apresento agora a minha fidelidade. Receba o meu melhor, a minha adoração, e abençoa-me em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Agora deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, estamos saindo daqui tendo o entendimento daquilo que devemos fazer, Pai, para que a nossa vida, para que a nossa história venha a mudar. A pessoa que está saindo hoje daqui, ela não está saindo daqui com dúvidas. Ela sabe o que ela deve e o que ela não deve fazer, mas é uma escolha. E aqui estão os teus filhos que nesta noite estão escolhendo fazer diferente da figueira. A figueira tinha potencial produtivo, mas não apresentou nada e por isso secou imediatamente. Mas aqui está, Senhor, a fidelidade de cada um dos teus filhos. Por isso receba, Senhor, a fidelidade do teu povo, da tua igreja. E como diz a tua palavra, dê ordem para que as tuas bênçãos alcancem a vida de cada filho e de cada filha. Não somente hoje, não somente agora, mas por todos os dias. Que o Senhor venha encher os celeiros e transbordar os lagares, para a glória, para a honra e para louvor do teu nome. É o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, deposite aqui na arca, vem louvando, aleluias, coisa linda, vamos louvar, diga: na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, louvo, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Você pode levantar a tua mão aí no teu lugar e louvar? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Diga bem alto, vamos lá comigo. Deus cuida de quem? De mim. Aleluias. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Você que nos acompanha online, Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Até o próximo culto, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte a Jesus aqui na igreja, amém? Glória a Deus. Quem está saindo daqui muito abençoado, diga glória a Deus. Ó, deixa eu falar uma coisa para